Olá pessoal, como vão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Natália e hoje nós vamos continuar com os nossos exercícios que ainda não foram resolvidos da apostila, né? Todos da sessão para casa. Nós vamos fazer exercícios da página 338 a 343, começando pelo número 15. Lembrando que é sempre bom a gente estar refazendo esses exercícios, já que a nossa prova está chegando. Então vamos começar. Questão número 15. O ácido láurico é um ácido graxo de cadeia saturada com 12 átomos de carbono. Esse ácido é conhecido na indústria farmacêutica devido à sua propriedade antimicrobiana. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento de uma amostra de ácido láurico inicialmente no estado líquido, a uma temperatura acima de seu ponto de solidificação. Sobre esse sistema e sua transformação, considere as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Somente os segmentos B e C representam duas fases. Na nossa questão, ele está dizendo que ele está inicialmente no estado líquido, né? Então, essa trajetória aqui de A a B, que está reduzindo a temperatura, né? Não há mudança de estado físico. Se a temperatura está variando, não há mudança de estado físico. Aqui eu tenho só o líquido. Quando começa a ficar constante, quer dizer que eu tenho uma transformação, uma mudança de estado aí, e aqui sim eu realmente vou ter o equilíbrio entre as duas fases. No caso aqui, as fases líquida e sólida, já que eu tenho o líquido se transformando em sólido. Esse aqui, novamente, eu tenho só um estado físico, que é o sólido, certo? A temperatura ela vai parar de ficar constante, ela vai voltar a diminuir quando termina a mudança de estado físico. Ou seja, quando todo o líquido se transforma em sólido, ok? Então aqui eu tenho só o estado sólido. B, C, realmente eu tenho duas fases, o equilíbrio entre a fase líquida e a fase sólida. 2. O ponto de fusão do ácido láurico está em torno de 43 graus Celsius. O que é o ponto de fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui a gente está tendo a passagem do líquido para o sólido, mas essa temperatura é a mesma. A mudança de fase do estado líquido para o sólido, do sólido para o líquido, é sempre a mesma. Assim como do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido, também é sempre a mesma, certo? Então o ponto de fusão e o ponto de congelamento são iguais. E aqui a gente tem que realmente estar mais ou menos em 43 graus Celsius. Então a 2 também está verdadeira, ok? 3. No ponto D, as moléculas do ácido láurico apresentam maior energia cinética média do que a temperatura A. A energia cinética está diretamente relacionada com a temperatura. O que é a temperatura? Ela mede o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, mais agitada estão essas moléculas. Se elas estão aqui em temperatura menor, quer dizer que elas estão menos agitadas, ou seja, que a energia cinética delas é menor, porque a energia cinética é a energia relacionada ao movimento. Então, se elas estão menos agitadas, estão se movendo menos, então no ponto D, a energia cinética é menor e não maior do que no ponto A, ok? 4. A temperatura na qual o segmento BC é formado depende da quantidade inicial de ácido láurico analisada. Não, o ponto de fusão ele não depende da massa, certo? Ele é sempre um valor fixo. O que vai acontecer se eu tiver uma massa maior é que vai demorar um pouquinho mais para se fundir completamente. Mas o ponto de fusão vai continuar sendo 43. O que ia acontecer é que isso aqui, essa reta poderia ser um pouquinho maior, demorando mais tempo se eu tivesse uma massa maior. Mas o ponto de fusão não está relacionado à quantidade inicial, sim ao tipo de substância. Então essa também é falsa e a nossa alternativa correta é a letra A, certo? Vamos para a próxima questão, número 16. Analise o que for correto. Uma mistura de água, metanol, açúcar completamente dissolvido e pó de serra formam um sistema heterogêneo de duas fases. O metanol é um álcool que se mistura com açúcar, se dissolve, se mistura com açúcar não, se mistura com a água, tá? E ele está falando que o açúcar também está completamente dissolvido. Então a gente vai ter esse caso aqui, ó, a água e o metanol, né, formando uma única fase, e o açúcar dissolvido,
E o pó de serra, não sei se o pó de serra seria mais denso ou menos denso. Se ele fosse menos denso, ele estaria aqui sobrenadando, tá? Mas a gente pode só olhar para esse exemplo mesmo, que o pó de serra vai continuar sólido e a gente vai enxergar duas fases. Então, realmente vai ser uma mistura heterogênea de duas fases, certo? Então, essa alternativa está correta. Uma mistura de água e óleo de canola forma um sistema heterogêneo de duas fases. A água e óleo, a gente sabe que não se misturam. Vou ter a água e o óleo, certo? Duas misturas, então duas fases, né? E um sistema heterogêneo, a número 2, também está correto. Afirmativa 4. Uma mistura de água a 80 graus com pó de serra forma um sistema homogêneo de uma fase. Homogêneo, eu teria que dizer que esse pó de serra ia se dissolver na água, e não importa a temperatura da água, o pó de serra não se dissolve. Então essa alternativa está incorreta, tá? Está falsa. 8. Uma mistura, por que está falsa? Porque se ela não vai se dissolver, vai ser um sistema heterogêneo que a gente vai enxergar as duas fases. 8. Uma mistura de álcool etílico e iodo completamente dissolvido forma um sistema heterogêneo de duas fases. Ó, ele está dizendo que o iodo está completamente dissolvido no álcool. Então, se ele está dissolvido, quando a gente olhar, a gente vai enxergar uma fase só. Se tem uma fase só, não é um sistema heterogêneo, é um sistema homogêneo, certo? Falsa também. 16. O ar atmosférico, livre de poluição e de água, é um sistema homogêneo de 3 fases. Essa alternativa está correta porque o sistema homogêneo, ele sempre só tem uma fase. Se eu estou dizendo que tem 3, ele deveria ser heterogêneo. Toda mistura de gases realmente é homogênea, certo? O ar, se ele estiver realmente livre da poluição, livre de partículas sólidas, realmente é uma mistura homogênea, porém não apresenta 3 fases, apresenta somente uma. Então também está falsa, só a 1 e a 2 estariam corretas. A soma aí das alternativas verdadeiras, então, seria 3, ok? Questão 16, eu pintei um pouquinho mais aqui para vocês enxergarem melhor. Numa proveta temos 100 ml. Foram colocados 25 ml de tetracloreto de carbono, mais 25 ml de tolueno. A seguir, foi adicionada uma pequena quantidade de iodo sólido, que a gente vê que está parte dissolvida no tolueno, parte dissolvida no tetracloreto de carbono, ao sistema. O aspecto final pode ser visto a seguir. E aqui a gente tem a água destilada também, né? Que ele não falou aqui. Falou assim, 25 ml de água destilada e 25 ml de tolueno. Então temos aqui o iodo dissolvido no tetracloreto de carbono. O tetracloreto de carbono é o que apresenta maior densidade, por isso está no fundo. A água destilada, que é a segunda maior densidade, e o tolueno também com um pouco de iodo dissolvido, está aqui. É o menos denso de todos. Aí ele quer saber, o aspecto final pode ser visto a seguir. Pode-se dizer que o número de fases, o número de componentes e o número de elementos químicos presentes no sistema esquematizado é fases. Nós podemos enxergar 1, 2, 3 fases, certo? Então a gente está entre a letra D e a letra A, que indica que tem 3 fases. Número de componentes. Eu tenho o tolueno, eu tenho iodo, água destilada e tetracloreto de carbono. Então, 4, certo? 4 componentes. Continuamos entre a A e a D. Agora, ele quer saber o número de elementos químicos. Aqui, água, né? H2O, né? A gente tem o hidrogênio e o oxigênio. O que mais de elementos que a gente tem aqui? O iodo, o cloro e o carbono. Então, são 5 elementos no total. Se são 5 elementos no total, nossa alternativa correta, e eu esqueci de marcar aqui, é a letra D, certo? Essa é a nossa alternativa correta. Letra D, então. Questão número 18, que é um tipo de questão que eu adoro. Um sistema heterogêneo G é constituído por uma solução verde claro e um sólido marrom. Esse sistema foi submetido pelo seguinte esquema de separação. Essa solução verde com esse sólido marrom foram submetidas a uma
onde a gente obteve o sólido marrom e um líquido verde claro. Esse líquido foi submetido a uma operação 2, onde a gente obteve um sólido verde e um líquido incolor, certo? Ou seja, esse líquido inicial não estava puro também. Ao destilar o líquido Q sob pressão constante e uma atmosfera, verifica-se que sua temperatura de ebulição variou de 115 a 130 graus Celsius. O que isso quer dizer? Se a temperatura variou tanto assim durante a ebulição, quer dizer que a gente não tem uma substância pura aqui, que esse líquido incolor, ele ainda tem algo de sólido nele, ele ainda é uma mistura, certo? Pode ser de um com outro líquido ou com o sólido, certo? Mas é uma mistura aqui ainda, ok? Vamos lá. Considerando o esquema acima, assinale a alternativa correta. A operação 1 é uma destilação simples. Nesse meu sistema aqui, eu tinha um sistema heterogêneo de líquido e sólido. E eu só utilizo a destilação simples para sistemas homogêneos. Para sistemas heterogêneos, a gente utiliza, botei aqui? Não botei, a filtração. Então aqui a gente deveria fazer a filtração. A operação 1 é uma filtração, ok? Então a letra A está incorreta. B. O sistema heterogêneo G tem no mínimo 4 componentes. O sólido marrom, o sólido verde claro, e a gente sabe que esse líquido incolor não está puro, senão o ponto de fusão dele seria constante. Então aqui a gente tem 2 componentes no mínimo. Então sim, a gente tem um sistema com no mínimo 4 componentes. A operação 2 é uma decantação. Aqui a gente tem um líquido verde claro, certo? Que é um sistema homogêneo. Se é um sistema homogêneo, a gente não faz a decantação. A decantação a gente só usa para sistemas heterogêneos, ok? E após essa decantação, após para o sistema homogêneo, a gente tem que fazer a destilação. Então aqui ele teria invertido, ok? Então também está falsa. E o líquido incolor Q é uma substância pura, a gente já viu que não, por causa do ponto de ebulição, que não é constante. Então a letra B é a nossa alternativa correta. Questão 19. Em uma cooperativa de reciclagem foi triturada uma mistura dos plásticos polietileno, PET, polietileno de alta densidade, PEAD, policloreto de vinila, o PVC, e o poliestireno, PS, cujas densidades são 1,28, 0,96, 1,25 e 1,06, respectivamente. A separação dos grânulos plásticos obtidos após a trituração foi feita colocando essa mistura em soluções apropriadas, conforme o esquema a seguir. Ele pede, na letra A, para a gente citar o nome da técnica empregada na separação dos diferentes tipos de plástico. Para qual tipo de mistura essa técnica pode ser utilizada. Então, o que ele fez? Ele tinha a mistura inicial, certo? Com o plástico triturado. Aí ele adicionou água, que tem a densidade 1, certo? Eu vou colocar, não vou colocar aqui ainda não. Aqui a gente vai ter nossa resposta. Ainda não é as densidades. Então ele adicionou a água, certo? Nessa água, um dos plásticos que a gente chama de W, ele vai flutuar, porque ele é menos denso que a água. E os outros 3 eu botei aqui na mistura 2. Depois ele adicionou sal, que tem a densidade 1,15. Desses plásticos restantes, um dele flutua e o tem aqui a mistura 3. E então ele adicionou uma solução de cloreto de cálcio de densidade 1,30 e um dos plásticos flutuou e o outro ficou abaixo, submerso, ok? Cite o nome da técnica empregada na separação dos diferentes tipos de plástico. Para qual tipo de misturas essa técnica pode ser utilizada? Então, na verdade, estão sendo utilizadas dois tipos de separação aí, tá? Está sendo utilizado a sedimentação fracionada, que está na própria tabela do livro de vocês, e está sendo utilizada a decantação, que é para verter, né? Esse sólido que ficou, ele vai ser vertido para separar o que flutua do que não flutua, ok? Mas no próprio gabarito da apostila, eles só estão considerando a decantação. Ah, mas e se cair na prova, Natália, o que eu vou botar? Aí tem que ver como está escrito na prova. Se você tiver as duas técnicas no seu múltipla escolha lá, se você tiver tanto a decantação quanto a sedimentação, a questão vai ter que ser anulada, porque as duas respostas seriam corretas, certo? Ou então vai ter que aceitar as duas respostas como corretas.
Se tiver só a decantação ou só a sedimentação, beleza, marca que tiver lá. Mas pode ser que tenha uma alternativa com as duas, com a sedimentação e a decantação. O que é a sedimentação? Ele vai adicionar água. Essa água, daqui nesse primeiro caso, né, vai fazer um dos componentes flutuar. Isso é considerada a sedimentação, que a gente separa um desses componentes, ok? Que um vai ficar em cima, aí depois a gente utiliza a decantação para retirar esse líquido com esse sólido e fica só a mistura lá de baixo, ok? Então são duas técnicas que são utilizadas. Mas eu botei a resposta aqui como está no gabarito da apostila. A técnica empregada nesse caso é a decantação, usada para separar misturas do tipo sólido e líquido, técnica que se baseia na diferença de densidade entre os componentes da mistura. Tanto a sedimentação quanto a decantação são técnicas utilizadas para separar sólido e líquido de misturas de densidades diferentes, sólido e líquido de misturas heterogêneas, as duas técnicas, ok? E as duas estão sendo utilizadas aqui. Na letra B, ele pede o quê? Quais são os plásticos correspondentes às letras, certo? Então eu coloquei aqui as densidades. A minha primeira solução tem densidade 1, então quem vai flutuar é o único que tem densidade menor do que a água, que no caso aqui é o PEAD. Então o meu primeiro aqui é o PEAD, certo? Que é o W, ok? Aí na minha mistura 2 foi adicionada o sal, a solução com sal, que tem densidade 1,15. Então quem vai flutuar aqui, o meu X, vai ser quem tem a densidade menor que 1,15, que é o PS, ok? E na minha mistura 3 foi adicionado a solução de cloreto de cálcio de densidade 1,30. Então quem flutua tem a densidade menor que 1,30, que é o PVC, então Y é o PVC. E quem não flutua, né, quem nos restou aí, que é quem tem a densidade maior, é o PET, ok? Então já identificamos aí as letras. Questão número 20, mais uma questão divertida. Em uma aula prática, um grupo de alunos recebeu uma mistura sólida contendo 3 substâncias, A, B e C, cujas características se encontram na tabela. Então, a substância A, que é solúvel em água fria e água quente, a substância B, que só é solúvel em água quente, e a substância C, que só é solúvel em hexano. Terminada a prática, o grupo propôs o seguinte fluxograma. Tá aqui o nosso fluxograma. Vamos colocar ele aqui maior. Então, eu tenho uma mistura, né? Nessa mistura das três substâncias A, B e C, eles adicionaram o hexano. E a gente sabe que acontece o quê? Que a substância C vai se dissolver. Aí, a gente vai ter uma técnica de separação aqui, certo? Se a gente tem uma substância que está solúvel no hexano, está numa parte líquida, e os outros dois ainda continuam sólidos, o que vai acontecer? Como é que a gente separa essas duas substâncias? Por uma técnica chamada de filtração, ok? A gente vai filtrar, vai separar a mistura de sólidos para cá, certo? E aqui a gente vai ter uma solução orgânica, que eu tenho o hexano dissolvendo o meu sólido C, certo? Então esse sólido 1 aqui é o sólido C, que é o único que é solúvel, né? Mas antes, né, como que eu cheguei aqui no sólido C para separar o sólido C do solvente orgânico? Se era uma mistura homogênea, eu tive que fazer uma destilação, certo? Que é para separar uma mistura homogênea de líquido e mais sólido. Então eu obtive aqui o meu sólido C, ok? Aí nessa mistura de dois sólidos ele adicionou água fria. A gente sabe que com a água fria só o A é solúvel, né? Só o A que é solúvel. Então o A vai ficar solúvel e o B vai continuar sólido. Como que eu vou separar uma mistura heterogênea de líquido mais sólido? Mais uma vez, através da filtração, ok? Quando eu fizer a filtração, quem é o meu sólido? Quem ficou insolúvel? Aqui, no caso, quem ficou insolúvel é o sólido B, ok? E eu vou ter aqui uma solução aquosa, né, com a água fria, mais o meu componente A, que está totalmente dissolvido nela. Como é que eu vou separar, então, essa solução homogênea? Mais uma vez, utilizando a destilação, ok? Aí aqui eu vou obter o sólido A e a água, certo? Então a gente vai analisar agora as alternativas.
Sólido 1 corresponde à substância A? Não. Sólido 2 corresponde à substância B? Correto. Sólido 3 corresponde à substância A? À substância C? Não, ele corresponde a A. Procedimento 2 e 4 são destilações. O 2 é filtração e o 4 é destilação, mas o 2 é filtração, então está errada. Procedimento 3 e 4, na verdade ele diz que 2 e 5, né? 2 e 5 não são destilações, são filtrações. E o procedimento 3 e 6, ó, 3 e 6 são, ele diz que são decantação, mas na verdade é destilação, então tá falsa. Nossa alternativa correta é a letra B. Questão 22. O Brasil atualmente vive uma grave crise hídrica. A obtenção de água potável a partir do processo de dessalinização da água do mar é uma possível saída para o problema. Algumas usinas de dessalinização da água do mar já estão em operação no Brasil. A primeira delas foi construída em Fernando de Noronha e as demais estão distribuídas em algumas cidades do Nordeste. Além da água, pode-se querer também obter o sal. Nesse caso, o processo mais adequado é filtração, destilação simples, extração, catação ou decantação. Se a gente tem a água do mar junto com o sal, é uma mistura homogênea, certo? Uma mistura homogênea, a gente faz a destilação para obter o solvente e vai restar lá o nosso sólido, né? Que também pode ser aproveitado, como ele fala. Então, a alternativa correta é a letra D, B de bola, ok? Questão 23. Em um acampamento, um estudante do curso de Química da UEPG deixou cair na areia todo o sal de cozinha disponível. Utilizando seus conhecimentos de Química, ele conseguiu recuperar o sal de cozinha separando-o da areia. Neste contexto, assinale que for correto. Após separar a areia, o sistema resultante é uma mistura homogênea. Como que a gente faz para separar a areia e o sal? Certo? Uma mistura de dois sólidos em que um deles é solúvel. A gente faz a dissolução fracionada, a gente adiciona água. Quando a gente adiciona água, o sal vai se dissolver na água e eu vou ficar com a areia, né? Após eu separar da areia, eu vou ter uma mistura homogênea, que ele está dizendo. Como que eu vou separar a areia? Vou fazer uma filtração, vai ficar no meu funil, no meu papel de filtro, a areia e vai passar a água com sal dissolvido, que é uma mistura homogênea, então essa afirmativa está correta. 2. A primeira etapa para separar a mistura de sal de cozinha com areia é a adição de água, mistura para a dissolução de sal de cozinha, certo? Desculpa. Então, ele está dizendo que a primeira etapa, como a gente falou, é adicionar a água, certo? E fazer a dissolução do sal. Então, essa alternativa também está correta. 4. A adição de água produz uma mistura de sal de cozinha, areia e água, por enquanto tudo bem, que através de um processo de filtração simples separa a areia do sal de cozinha que está junto com a água. Também está correto, ok? Por último, a separação do sal de cozinha dissolvido em água pode ser feita por decantação. Decantação é um processo que a gente usa para separar misturas heterogêneas de líquido sólido. O que é decantação? É deixar o sólido repousando, deixar a mistura repousando para o sólido cair, para o sólido decantar no fundo. Isso não vai acontecer porque o sal vai continuar dissolvido. Então aqui, para uma mistura homogênea, o certo seria fazer a destilação. Então essa alternativa está incorreta. Questão 24, nós fizemos uma questão parecida na aula passada. Temos aqui que em água fria somente A é solúvel, em água quente A e B são solúveis e C só é solúvel em propanona, que é acetona. Questão número 1, alternativa número 1. Pode ser separada a substância A da substância B por filtração após a adição de água fria. Então, quando eu adicionar água fria, A vai se solubilizar, B vai continuar sólido, porque só A é solúvel em água fria. Então eu consigo fazer a filtração. B vai ficar no papel de filtro, como se fosse aquele coador de café que a gente lembra, e A vai estar solúvel na água, vai passar junto com a água. Então essa aí é verdadeira. Pode ser separada a substância B da substância C?
por filtração após a adição de água quente. A água quente solubiliza B e não solubiliza C. Então C vai ficar solúvel, eu vou jogar no meu funil com papel de filtro, né? C está insolúvel, na verdade, C vai ficar preso e B vai passar junto com a água, ok? Vou conseguir separar, então tá correto. 4. Pode separar a substância A da substância C por filtração após a adição de água fria. Em água fria, A é solúvel, C não é. Então, A vai solubilizar na água, C não vai, então eu vou conseguir fazer a minha filtração. Também a alternativa correta. E D. Pode ser separada a substância C da substância A e B por filtração após a adição de propanona. Propanona, só C que é solúvel. Então, eu consigo separar C, que vai passar solúvel no solvente, e A e B vão continuar. Então, a 8 também está correta. Todas as afirmativas estão corretas nesse caso. Questão 25. Antes de chegar às nossas torneiras, a água que consumimos segue um longo trajeto e passa por várias etapas de tratamento. É um conjunto de processos químicos e físicos que evitam qualquer tipo de contaminação e transmissão de doenças. Analise a alternativa que apresenta a ordem correta dessas etapas no tratamento de água. Então, olha só, botei aqui uma figura que representa o tratamento de água. É uma questão muito importante, que cai muito no Enem esse tipo de questão, tá? Então, olha só, no primeiro tanque é adicionado cal e sulfato de alumínio, que são substâncias que vão fazer coágulos, flocos em volta da sujeira, certo? Esse primeiro tanque é chamado de tanque de coagulação, tá? Depois, a gente tem o tanque de flotação, que é quando a gente deixa, de floculação, desculpa, que é quando a gente deixa esses flocos crescerem, se aglomerarem, certo? Então, o nosso segundo tanque é o de floculação. Em seguida, essa água, junto com esses flocos, são deixadas em repouso para os flocos maiores decantarem e irem para o fundo. Então, a gente tem o tanque de decantação, é o terceiro tanque. Ainda vão restar algumas partículas bem pequenininhas desses flocos. Para a gente retirar da água, a gente vai ter que fazer uma filtração, onde vai passar somente a água, que é a nossa próxima etapa, ok? E por último é adicionado cloro e flúor, o cloro para matar qualquer organismo patogênico causador de doença que possa ter. Essa adição de cloro é desinfecção, certo? E a fluoretação, a adição de flúor. Então, a alternativa correta aí é a letra D, ok? Questão 26. Suponha que uma mistura heterogênea M1 seja submetida a um processo de separação P1, resultando em uma mistura homogênea líquida M2 e um sólido puro SU. Em seguida, M2 é submetido a um processo de separação P2, gerando um líquido puro L1 e um sólido puro S2. Considerando as informações, é correto afirmar que L1 é uma solução líquida. Não é uma solução líquida. Para ser uma solução, ele teria que ter algo dissolvido. E ele está dizendo que L1 é uma substância pura, um líquido puro. Então, não pode ser uma solução líquida. P1 corresponde ao processo de levigação. Ele está falando que ele tinha uma mistura heterogênea, certo? E que ele separou em uma mistura de um líquido e um sólido. P1, para a gente separar esse líquido desse sólido, a gente pode fazer, por exemplo, a filtração ou a decantação. Então, P1 vai ter que ser um desses dois processos, ok? 3. C. P2 equivale ao processo de decantação. Se ele tinha um M1, que era uma mistura homogênea de um líquido e um sólido, P2 tem que ser uma destilação, porque a decantação só serve para mistura heterogênea, como a gente tinha aqui na mistura M1, ok? M2 apresenta temperaturas de fusão e ebulição constantes. Ele diz que M2 é uma mistura, e para a gente ter uma temperatura de fusão e de ebulição constante, eu preciso de uma substância pura e não de uma mistura, certo? M1 é constituído de limalha de ferro, cloreto de sódio e água. Sim, a gente poderia ter essa opção. Na primeira opção, ó,
a gente teria M1 como essa mistura, a gente faria um processo de decantação, por exemplo, e obter a limalha de ferro, que é o nosso sólido. Continuaríamos com uma mistura M2, que ia sofrer um segundo processo de destilação, obtendo um líquido puro, que seria a água e o sal cloreto de sódio. Então essa alternativa aí está correta, ok? Questão 28, nossa última questão. Durante a realização de uma aula prática a respeito da separação de misturas, o professor trouxe aos alunos 3 frascos, A, B e C, contendo as seguintes misturas binárias. A, uma mistura líquida homogênea, cujos pontos de fusão diferenciavam em 25 graus Celsius dos dois líquidos, pontos de ebulição dos dois líquidos diferenciam em 20 graus Celsius. Por exemplo, um é 50 e o outro é 75, ok? B, é um sólido heterogêneo composto por naftalina moída e areia. E 3, é uma mistura sólido e líquido homogênea composto por água e NaCl, água e sal de cozinha. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, os processos utilizados para a separação inequívoca dos compostos de A, B e C. E uma substância líquida homogênea. Eu tenho 2 líquidos, uma mistura homogênea. Então eu tenho que separar por quê? Líquidos homogêneos eu separo por destilação fracionada. Eu não posso usar a destilação simples, porque ela é só para quando eu tenho um líquido e um sólido dissolvido. Para 2 líquidos, destilação fracionada, certo? Um sólido, sendo que um deles é naftalina e o outro deles é areia. Como é que eu vou separar? A naftalina é muito tranquilo, porque a naftalina sublima. Então eu vou deixar fazer a sublimação da naftalina, ok? E uma solução de NaCl em água, uma mistura homogênea e líquida, eu separo por destilação simples. Então a nossa alternativa correta é destilação fracionada para mistura homogênea de líquidos, sublimação, já que a naftalina é uma substância que sublima, e destilação simples para uma mistura homogênea de líquido mais sólido, certo? Então, por hoje é só e a gente se vê